E aqui o terceiro dilema que a gente ouve muito, mas equities é caro, a gente já trouxe isso em vários overviews, mas aqui tentando trazer, né, um ângulo diferente. Aqui na esquerda, esses dois gráficos. Acho que um ponto importante é lembrar todo mundo nos Estados Unidos, isso fala muito, que é muito diferente do Brasil. A bolsa não é economia, são coisas diferentes, né? Então você pode estar pessimista com a economia e tal, mas a bolsa é um monte de empresa, né, global, né, e com um peso muito grande hoje em dia de empresas de tecnologia, essas mags e tal. Então, se olha, a alavancagem do S&P está no all-time low, assim, né, que é um gráfico que volta 50 anos por aí, que mostra como está desalavancando e está muito, muito baixo. Enquanto a dívida, né, do governo só aumenta e tem todo esse problema fiscal, todo esse risco. Então, esse é um dos dilemas que é sempre bom lembrar quando as pessoas ficam pessimistas nos Estados Unidos. Achei muito legal esse estudo aqui que a Bank of America Merrill Lynch fez, que também é a correlação de cada setor com o impulso de crédito nos Estados Unidos, para mostrar mesmo que não tem tanta essa correlação, né? Eles têm um gráfico histórico para cada um dos setores também. Eu acho que isso aqui, resumindo, né, tinham vários gráficos, meio que quanto que caiu a correlação desde a Lehman, GFC, a crise, né, da Lehman, Communication Services e tecnologia, né, tudo que a gente conhece de Netflix, né, e etc. entra aí também, Meta, Google e tal. E basicamente a correlação caiu muito, né, né, se você comparar o que era antes e depois. Né, a correlação absoluta é esse pontinho vermelho, né, então tecnologia quase zero, Communication Services até negativo, e caiu muito desde a crise. Então acho que o ponto aqui é as empresas ficando mais asset light, ficando mais expostas a coisas que não são só governo vai gastar mais, vai gastar menos, está aumentando juros, diminuindo juros, né? Não é esse só impulso de crédito tradicional da economia. E aqui na direita é um pouco essa ideia, né, de revisão de lucro, como que o S&P, né, tem essa revisão de lucro positiva, porque você tem esse carrego que eu falei no começo, e a gente separa essas coisas, né, inspirado um pouco no que o CS, que agora virou o UBS, usa Tech Plus, que a gente mostrou no ano passado. Essa parte do índice Tech Plus continua tendo uma revisão de lucro, né, sustentada, teve uma quedinha aí, né, do high, mas ainda você vai tendo esse carrego over time, vai compensando, enquanto o resto do índice é meio que nem o resto do mundo, assim, que está sofrendo com isso. Essa sensibilidade que a gente já mostrou aqui nos últimos overviews, eu achei legal mostrar, porque tem um pouco essa ideia, o S&P já voltou para onde estava antes, ficou caro de novo e tal. Eu acho que é importante lembrar que o tempo vai passando e você tem esse carrego positivo, mas também que, além disso, a revisão de lucro também já foi revisado para baixo bastante ao longo do ano, né? Então, aqui, por exemplo, no pico de fevereiro, quando o lucro por ação do S&P era 432, olhando para frente os próximos 12 meses, você estava tradando no PI 17,3 vezes. Depois, no low de abril, quando né, o pior momento, pior momento da bolsa, quando, né, chegou a 14,5 vezes PI, era 14,5 vezes PI já num lucro um pouquinho abaixo de 428. Agora a gente voltou assim para 17 vezes PI, mas a gente está 17 vezes PI num lucro de 424, sendo que o tempo foi passando, né? Então, até para não confundir todo mundo, mas esse crescimento de lucro lá em fevereiro 25 parece 9%, na verdade na época era 11%, né? E agora você já passou um pouquinho de tempo porque foi crescendo ao longo do tempo. Então, na época achavam que o lucro ia crescer 11% ano contra ano, e agora o consenso do mercado é 7% nos próximos 12 meses. 7% pode parecer muito, né? Mas a inflação é, sei lá, 3,5%, alguma coisa assim, tem buyback. As MAGs estão crescendo 20 e poucos %, o lucro ano contra ano. Então, na verdade, esse 7 está sendo puxado para baixo por empresa de petróleo, né, alguns cíclicos e tal, crescendo meio zero, consumer staples e tal, mas parte da tecnologia está crescendo duplo dígito. Então, acho que é até meio conservador. Isso aqui, só para lembrar, é o equal weighted S&P, né, que quando for posto 17, ou estamos falando 22 vezes, a gente gosta que a gente acha que é mais comparável com o histórico, quando você pensa qual que é o múltiplo justo e tal. E dá para ver que está basicamente quase na média dos últimos 5 anos, média dos últimos 10 anos, com, eu acho, um lucro que já foi revisado para baixo, está uma barra mais baixa, que a gente vai ver no próximo resultado, mas muito dos nossos checks de empresas e tal indicam que as empresas estão rodando com lucro um pouquinho melhor do que o mercado está esperando.